Shalom a todos, aqui é o Rabino Shapira. Do outro lado do mundo, no meio da noite, o Senhor me disse para largar tudo e fazer este vídeo para vocês antes de eu entrar em cirurgia. Eu queria ter certeza de que vocês estão bem cientes de algo chocante, impressionante, épico e profético que aconteceu hoje. Se vocês não assistiram ao noticiário, quero que prestem atenção ao que estou prestes a lhes contar. Ouçam com atenção. Em 10 de agosto de 2024, Deus me deu uma palavra. Eu não sabia o que ela significava até hoje, quando Ele me deu a interpretação e a revelação sobre isso. Eu gravei essa palavra e coloquei em nosso site, lá em agosto de 2024. Eu coloquei o link na descrição para que vocês possam acessar e ouvir. O que estou lhes dizendo agora e o que estou prestes a lhes mostrar hoje me levam a acreditar, sem sombra de dúvidas, que estamos nos dias da vinda do Messias. Em 10 de agosto de 2024, recebi uma palavra e hoje quero conectar os pontos com o que aconteceu em Israel. Veja a manchete comigo. As forças de defesa de Israel abateram um caça iraniano, marcando a primeira vitória em combate do F-35. O comando militar diz que o F-35 Adir derrubou um Yak-130 iraniano sobre Teherã, marcando a primeira vez que o jato furtivo abateu uma aeronave tripulada, enquanto Israel lançava a 10ª onda de ataques à capital iraniana. Na verdade, hoje foi a primeira vez desde 1985 que essa aeronave foi abatida, e é também a primeira vez que um F-35 foi usado para abater qualquer avião em qualquer ocasião. A imprensa israelense Ynet conta que um caça F-35I da Força Aérea Israelense abateu um avião de combate iraniano Yak-130 sobre Teherã. O exército israelense disse na quarta-feira que essa foi a primeira vez no mundo que um F-35 abateu um caça tripulado. No comunicado, o exército disse, e preste atenção, que o Adir, a versão israelense do caça Stealth F-35, fez a interceptação no espaço aéreo iraniano acima da capital. Eu li essas palavras e vi essas palavras. Meu corpo começou a tremer. E o motivo pelo qual começou a tremer foi por causa do que Deus me mostrou logo depois que escrevi A Queda de Edom e o que compartilhei com vocês em 10 de agosto. Veja bem, o piloto que estava conduzindo essa operação estava pilotando um avião chamado Adir. Algo chocante aconteceu nas últimas 48 horas. O Hezbollah decidiu de forma inesperada juntar-se a esses ataques contra Israel, pois compartilham a mesma raiz espiritual que o Irã. E agora acredito que tanto o Líbano quanto o Irã estão em um estado de colapso catastrófico, pois estamos nos estágios finais que nos asseguram a vinda do Messias. Lembre-se, qual é o nome do avião? O nome do avião é Adir. Aleph, Dalet, Yud, Reish. Agora posso mostrar a profecia. Agora quero que você ouça a palavra de Isaías, capítulo 10, versículo 34, o último versículo deste capítulo. Está escrito: os troncos das matas serão cortados com ferro e as árvores do Líbano cairão por meio de um poderoso. Você sabe qual é a palavra poderoso em hebraico? É a palavra Adir. E em 10 de agosto de 2024, eu disse que quando Adir aparecer e atacar, veremos a próxima grande consequência. Como os rabinos nos disseram, o próximo versículo é Isaías 11:1. Mas um rebento surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. De novo, qual é o nome do avião que atacou hoje? O nome dele é Adir. Ele está codificado aqui na Bíblia, ele já estava diante de nós. O Espírito Santo me revelou isso em 10 de agosto. E agora quero que vocês ouçam diretamente de 10 de agosto a explicação dos rabinos. Por favor, compartilhem. Por favor, curtam. Por favor, leiam A Queda de Edom.
Ouçam, 10 de agosto de 2024. Vou fazer a conexão dessa profecia chocante para vocês. Ouçam o que o Hamad está nos dizendo sobre Isaías capítulo 10, versículo 34. E no que ele disse, vocês podem ver a conexão messiânica. Ele diz, os troncos das matas são chamados de Sirsurim, que é a divisão, o espírito de divisão da clipá, ou seja, das forças demoníacas, que são como um tronco. Lembra o que Deus disse? Ele disse, eu vou derrubar esses troncos na floresta. Isso está tentando criar uma brecha dentro da santidade e abalar a santidade. A palavra que é usada aqui no texto, e Jackson, se você não se importar, volte um slide. Quero mostrar algo ao povo de Deus. A palavra que é usada aqui no texto, no último versículo, diz assim, o Líbano cairá diante do poderoso, mas em hebraico diz que o Líbano cairá por meio de algo que em hebraico é chamado de Baadir, traduzido como o poderoso, porque a palavra Adir significa poderoso, mas há outro significado para Baadir. Então vamos para o próximo slide. Ouça o que ele diz. Ele diz que a palavra Baadir vem da palavra hebraica Aderet. A palavra Aderet fala do loven, brancura, da Kedushá, que é chamado de Adir. É o interior do interior da Kedushá, da palavra Aderet. Todos os decretos não podem resistir ao poder do Aderet e as clipote, as forças demoníacas, são quebradas e então a luz do Machia aparece imediatamente. Veja o próximo versículo, que é Isaías 11, 1. Deixe-me explicar isso para vocês. Quando Hashem vier e ele vai se juntar a Jacó, certo? Ele disse que Yosef e Jacó vão se unir. Foi sobre isso que falei na queda de Edom. Ele está vindo com algo chamado Aderet. É algo chamado Adir. Aderet, que é uma força interior de Deus, uma força de luz que vai lidar com as clipot, que são as nações, certo? Lembrem-se da minha discussão no livro O Novo Hamas sobre o Sarim e as nações. Então, primeiro, as nações serão tratadas e depois a Aderet lidará com os demônios. Vocês entendem o que estou dizendo? Primeiro, as nações representam as clipot do mal. Então, o que é o mal? O mal é composto por dois tipos, o mal terreno e depois existe o mal celestial, que é chamado de Sarim. Você está acompanhando o que estou explicando agora? Primeiro, vamos lidar com as clipot externas, ou seja, a luta contra o Líbano, como vemos. Aderet vai lutar contra Israel, mas então a Aderet Suprema vai lutar contra o próprio Satanás. Por quê? Porque o externo precisa cair antes que o próprio Satanás caia. E é isso que o Hamad está dizendo aqui. As clipotes são quebradas e então a luz do Machia aparece imediatamente. Quando Israel destruir o Líbano, quando Israel aniquilar o Hezbollah, isso será o sinal verde para vermos o Machia vindo ao mundo. É isso que estou dizendo a vocês agora. E estamos muito perto de apagar o Líbano do mapa neste momento. Vocês devem saber disso. Não sejam ignorantes sobre onde estamos agora. Precisamos entender onde estamos. Este é um estudo chocante hoje. O Senhor me acordou no meio da noite e disse: entregue tudo ao povo de Deus. Diga a eles o que está acontecendo. Então, o Hamad está dizendo, há uma grande regra nisso. Lembre-se, tudo isso está relacionado ao 9 de Ave. O Machia teve que cair para que o templo pudesse se erguer. E aqui, é isso que aconteceu. Quando uma força está caindo, outra força está se levantando. Veja bem, hoje Satanás está se escondendo por trás das nações. Entendam isso. Ele está se escondendo atrás deles como uma máscara. Mas no momento em que suas forças na terra caem, ou seja, as nações, ele não tem onde se esconder. Portanto, ouçam o que o Hamad diz no próximo slide. Ele disse, portanto, vou te dar uma grande regra sobre a vinda do Machia. E quero que vocês anotem isso. Vai estar no meu próximo livro com uma grande explicação. Repita comigo, Shezé Nofel Ze
Kam. Quando uma força está caindo, a outra força está se levantando. Vocês entendem o que estou lhes dizendo? Quando uma força está caindo, ou seja, quando as nações estiverem caindo, então o demônio delas, o Sar delas, vai estar se levantando. Agora a profecia se completou. Agora eu entendo por que Deus me levou a Isaías 10:34, que está conectado a Isaías 11:1. Nós entendemos o que está prestes a se levantar no mundo como resultado disso e os demônios que estão prestes a se levantar. Mas as revelações de hoje continuaram. Hoje Deus fechou este capítulo para mim e me deu o restante da revelação. Está registrado nessa porção da Torá, especificamente em Shushan Purim. Quando lemos na Torá, ouçam com atenção. Depois, pegue especiarias selecionadas, 500 pesos de mirra solidificada. Metade disso, 250 de canela aromática. 250 de cana aromática. Vocês sabiam que, na verdade, existe o nome de uma pessoa que está codificado aqui na Bíblia? Em hebraico, essa especiaria especial tem um nome. O nome dela é Mar Dror. Mar Dror. Ouçam com atenção. É dito por Ibn Ezra que as palavras Mar Dror estão conectadas a Levítico 25:10 e está escrito: vocês deverão proclamar liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Qual é a palavra para liberdade? Essa palavra é Dror. E quanto ao nome Mar Dror, de acordo com o Targum, é equivalente à palavra Mordecai. Mar Dror, em aramaico, é o nome Mordecai. Mordecai virá quando virmos Adir derrubando o Líbano. Como vimos hoje, Líbano é Irã e Irã é Líbano. Como vemos, os rabinos nos explicam isso e dizem: ainda assim, Adonai, bendito seja o seu nome, teve compaixão do seu povo e nos enviou Mordecai e Ester. Mordecai representa o aspecto do Machia, que abrange todas as boas fragrâncias que são extraídas através da oração, no aspecto do julgamento daquele que possui poder, conforme explicado no ensinamento mencionado acima. Pois Mordecai corresponde ao conceito da especiaria principal, Mar Dror, entre as especiarias. Sua tradução é a palavra Marei Dakia, mirra pura, como disseram nossos sábios de abençoada memória. Isso significa que ele é o chefe de todas as especiarias e das fragrâncias de todo o óleo de unção. Isso corresponde ao aspecto do Machia, que é chamado Machia, porque é o ungido com o óleo de unção. Pois Machia é o poder essencial do óleo da unção, e o Machia incorpora a totalidade de todas as boas fragrâncias do mundo. No momento, irmãos e irmãs, em que vemos Adir atingindo o Líbano e vemos a grande consequência do Líbano e do Sarim, esse é o mesmo momento em que Mordecai está prestes a aparecer para o confronto final. Quero que vocês entendam isso. Eu não entendi em 10 de agosto de 2024 até hoje. Eu transmito para vocês não para vender livros. Eu entrego isso a vocês porque Deus me disse para fazê-lo. Então eu apenas transmito, mas agora entendemos. Os rabinos concluíram e dizem Rosh Mordor, ou Mardror, a especiaria principal, cuja tradução é Marei Dakia, como Mordecai, como nossos sábios de abençoada memória explicaram, refere-se ao aspecto da cabeça e da raiz de todas as orações, que são no aspecto da fragrância, o aspecto do Messias, pois ele corresponde à especiaria principal, Mar Dror, e esse é o significado do Bessamim Rosh, especificamente a cabeça, o aspecto da cabeça e do primogênito, que é o serviço de oração, como mencionado acima. Isso é o oposto do aspecto de Reshit Goyim Amalek, que representa o primeiro de todas as nações, que representa o aspecto da preguiça ou negligência na oração, como se nem tivéssemos começado a agir. Deixe-me explicar isso para vocês.
Hoje, o avião que atingiu o Irã e o Líbano marca um dia histórico especial do primeiro F-35. Ele o chamou de Adir, assim como em Isaías capítulo 34, onde o próximo versículo é Isaías 11:1. Os rabinos conectaram que, no momento em que vemos Adir, sabemos que os dias do Machia estão sobre nós. Por favor, preste atenção ao que estou dizendo. Não seja preguiçoso na oração. Não seja negligente na oração. Orem, intercedam, doem, leiam, compreendam. O cabeça está chegando. O retorno do nosso Mordecai é iminente. Está quase sobre nós enquanto nos preparamos para o confronto final entre Mordecai e Amã, entre Machia e Satanás. Oro para que este vídeo de hoje chegue até vocês de forma clara, com o entendimento de que foi o Espírito Santo quem me direcionou a fazê-lo para vocês. Deus os abençoe. Shalom.